Bem, gente, uma das coisas que vocês sabem que eu gosto, estou fazendo para uma das minhas diversões em horas livres é exatamente transformar o lixo, né, em, em luxo, né? O lixo em luxo, transformando uma terra que era um lixão em uma terra fértil. E uma das coisas interessantes, né? Então, você vê aqui, eu costumo plantar as coisas que servem para mim e ou para as galinhas. Uma das coisas que eu planto aqui é exatamente a bananeira, porque a folha, o próprio tronco, a bananeira consome. E aqui eu acabei de cortar uma parte. Eu corto uma parte e vocês vão ver daqui a pouco, daqui a alguns minutos, esse tronco ele está começando já a voltar a subir, né? Essa parte aqui vocês já começam a ver protuberante. Ela reaparece, ela ressurge, ela nasce de novo e ela nasce mais fortalecida. Vou mostrar para vocês aqui a mesma experiência que eu fiz em relação a outros que eu já... Olha, isso aqui é impagável, fruto do lixo. O mamoeiro com essas flores, né? Já temos mamões aqui florescendo há muito. Então, aqui eu já cortei exatamente aqui e ela volta a surgir mais fortalecida. Então, a gente pode fazer uma... Assim como a gente tinha dito para vocês, começarem a perguntar para vocês exatamente que tem gente das quais você precisa se proteger, que muita gente chama de pessoas tóxicas, né? Que são pessoas que querem fazer de você um lugar para jogar lixo, para desovar o lixo que elas não dão conta de reciclar, de reutilizar, né? E de reduzir. E aí, continuando, refletindo sobre as pessoas, nós temos pessoas na vida da gente que são mais ou menos como... Vou fazer aqui a comparação do mamoeiro. Eu estou tendo o costume de quebrar o olho do mamoeiro. Imediatamente ele frutifica, ele começa a dar frutos, não é? Esse mamoeiro aqui tão pequenininho, olha, eu quebrei e olha como ele está frutificando, não é? Ali está linhas que são da qualidade Embrapa. Eles chamam de Embrapa 51. E aí eu me lembro do Karl Popper, que trata no livro Conjecturas e Refutações sobre as tentativas que a ciência faz. A ciência, ela vai levantando hipóteses, faz experiências. Quando a experiência obtém sucesso, então aquela teoria se sustenta. E aí se sustenta até que se prove o contrário, até que outra pessoa não venha derrubar, ou mesmo o mesmo pesquisador, continuando a pesquisar, possa derrubar. E no caso da hipótese ser contestada, refutada, então ela vai para a lata do lixo. Então, como eu disse para vocês que ali a Embrapa 51 é uma qualidade geneticamente modificada, uma qualidade
de galinhas que foram testadas para não chocar, né? Então, como nem precisaria do galo, mas eu acabei comprando o galo porque o galo fecunda os ovos, e aqui quem choca é exatamente as peruas. E aí eu tenho duas peruas ali, uma negra, uma preta, né? E uma chamada peru baiano, né? Que é uma qualidade mais marrom. Então, voltando à realidade das pessoas, tem pessoas que quando tem experiências traumáticas, elas começam a repensar a sua vida, né? E aí passam a ser mais frutíferas, né? Utilizando a metáfora do mamão, imediatamente repensa as suas prioridades, né? No caso do mamão, a prioridade dele, do mamoeiro, a prioridade dele era crescer. Quando ele se viu impedido de crescer, ele antecipou aquilo que seria posterior ao crescimento, que é ser capaz de frutificar, né? Nesse período da pandemia também, muita gente, quando se viu diante do impedimento de crescer, né, fez uma opção por deixar uma espécie de legado, né, frutificar, fazer florescer a sua vida. Muita gente tomou para si as dores, a prioridade de se colocar a serviço, né, para deixar frutos nessa terra. Outras pessoas se comportam também, e aí a história da bananeira, enquanto a gente está falando aqui, olha que interessante, ela já está subindo mais, né? Você já vê aqui, ela já está, ó, mais ou menos na altura de um dedo meu. E nós estamos com 7 minutos desse vídeo, né? Eu acabei de cortar, né, para fortalecer. E aí eu corto exatamente numa certa altura, e o restante do que eu corto eu jogo para as galinhas, que aproveitam tudo. E a bananeira, ela volta a crescer, ela volta a nascer exatamente, o fio volta e ele volta mais fortalecido, como eu mostrei para vocês ali. Também na vida vocês encontram pessoas com comportamento, claro que toda comparação claudica, mas com comportamento muito semelhante ao da bananeira, que depois de cortado cresce mais fortalecido. Depois de uma experiência traumática, aprende com essa dor. Claro que hoje nós estamos experienciando, infelizmente, a relação daquelas pessoas que, antes pelo contrário, que não estão, claro que também você pode dizer uma minoria, mas uma minoria barulhenta. Pessoas que não aceitam pequenos, qualquer que seja, o menor que seja dos traumas, o menor que seja dos cortes, o menor que seja dos impedimentos, já querem partir para o ataque, né? E esse tipo de gente aí, eu penso que se assemelharia a uma erva daninha, alguma coisa assim, que quer se impor na sociedade a qualquer custo, sob qualquer pretexto e sob a alegativa de que tem direito né, tem direito de fazer isso. Não obstante, a pandemia nos ensinou a exatamente aprendermos a superar os nossos limites. E também, de certo modo, o fato da pandemia ter sido tão avassaladora nos faz
lembrar que nós não devemos aceitar essas ervas daninhas, que nós não devemos baixar a cabeça para as pessoas que querem tolher nossa liberdade, que querem usurpar o direito que não lhes foi dado de tomar para si o direito de tomar todas as estruturas da sociedade, ocupar todos os espaços. Mais ou menos como a liderança mangueira, né? Debaixo de um pé de manga, de uma mangueira, não nasce outra plantação, porque ela costuma soltar um óleozinho que vai matando. Então, aqui em casa, o que eu faço é podar a mangueira para que ela não se expanda, para que ela não ocupe os outros espaços, para que ela fique no espaço delimitado por mim. Na sociedade nós devemos também fazer isso, nós devemos delimitar o lugar daquelas pessoas, daquelas lideranças que querem ser exatamente o estilo liderança mangueira, estilo liderança pé de manga, não é? Que tolhe, que inibe o crescimento dos outros, para o qual somente interessa o seu próprio crescimento, né? Debaixo da mangueira só crescem mangueiras, só crescem pés de manga. Existem pessoas na sociedade, numa sociedade privilegiada, dos privilegiados, que diz, né, exatamente: nós vivemos numa sociedade da meritocracia, quem tiver mérito de crescer, vai crescer e pronto. Só que no caso da mangueira, ela já cresce jogando veneno embaixo para ninguém crescer abaixo dela. E se ninguém cresce abaixo dela, ela não vai ter impedimentos nas laterais até, né, e ela cresce inclusive bem rápido. Também na sociedade tem gente que pratica esse discurso da meritocracia, quando na realidade essa meritocracia é uma meritocracia fraudada, né? Fraudulenta, porque é uma meritocracia que já traz pressuposta a morte dos outros e o privilégio de apenas aqueles daquela família, daquele grupo, daquele clã terem direito a crescer. Então, que a gente possa adotar esse exemplo, né, do mamoeiro, né, e da bananeira, com a qual eu encerro. Olha só, já cresceu, já subiu bem mais. Seja desse jeito e traga para perto de você exatamente esse tipo de pessoas, mas prime também pela liberdade. Você vai encontrar, assim como eu tenho limoeiro, você vai encontrar pessoas que traz naturalmente os seus espinhos, mas cujos espinhos é mais para se defender do que para atacar. Você vai poder trazer a diversidade, desde que você faça com que aquelas lideranças que sempre querem tomar o espaço do outro não possa obter êxito, e aí, em sendo tolhida, em obtendo a devida delimitação da sociedade, ela também pode ter o seu lugar ao sol, o seu lugar de contribuição. Então, encerramos com essa forma de viver. Seja alguém que, mesmo cortado, mesmo tolhido, não sabe outra coisa fazer a não ser crescer mais forte.